Fashion Beat Milano. O nosso convidado de hoje venceu a timidez, abriu mão da zona de conforto e, com planejamento, foi em busca do sonho de ser modelo. Com determinação, ele encarou mudanças e descobriu que o sucesso também é se reinventar. Seja muito bem-vindo, Tom Andreassa. Obrigado, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E conta pra gente, como que começou a tua história no mundo da moda? Então, desde pequenininho, a amiga da minha mãe, ela tinha uma loja de roupas. Daí ela sempre convidava, ela fazia um desfile por ano para mostrar as roupas que ela tinha. E ela sempre me convidava. E aí foi daí que foi surgindo essa vontade de iniciar a carreira de modelo. E aí quando eu era mais grande, de 16 para 17 anos, mais ou menos, um olheiro me achou num evento. E aí ele me convidou para ir para São Paulo para começar a carreira de modelo. Só que na época eu era muito novinho, meio inseguro, eu falei, acho melhor eu não ir agora, esperar um tempo e depois eu tento. Aí passado uns 2, 3 anos, fui, estudei inglês, me preparei e aí eu resolvi ir para São Paulo. Tu é de qual cidade? Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Aí daí começou a carreira. Começou tudo. Começou. E a tua família te apoiou no começo ou teve alguém que foi contra? Olha, na primeira vez, mas até eu estava meio inseguro de ir porque eu me sentia muito novo também. Tanto eu tinha 16 para 17 anos, né? Que era... Muito novo. Assim, e aí eles não queriam também. Quando eu fui para São Paulo eu tinha 20 anos. E aí, mas mesmo assim eles ficaram meio assim, porque é família, sabe como que é pai, né? Não quer que o filho longe. Aí, sim, eles, não é que eles não me apoiaram, mas eles queriam que eu ficasse perto deles em casa, né? Estudar, mas enfim, se sim, tivesse uma vida mais... normalzinha, digamos. E depois tu foi para São Paulo, e como foi a experiência de chegar em São Paulo? Muito diferente, né, do Rio Grande do Sul. Sim, nossa. Para quem é acostumado com morar em capital e tal, é um pouco mais tranquilo, mas para nós que somos do interior, é difícil, né? Minha cidade não é pequena, é meio milhão de habitantes, mais ou menos, mas é cabeça de interior, sabe? É bem diferente. E lá cada bairro é uma cidade, então no começo você fica, meu Deus, o que é que eu faço? Onde é que eu tô? Tu morava em apartamento de agência quando Sim, chegou? apartamento de agência. Dividiu o apartamento com quantos modelos? Ixi, quando eu comecei, a gente éramos em 8 pessoas. Depois chegou um certo momento que era 12 ou 14 no apartamento. O famoso Pombal. Eu também morei no Pombal, muito conhecido por todos os modelos. Quem foi modelo já mora lá. Quem foi modelo já morou no Pombal, em São Paulo. Tenho ótimas recordações dali, já morei ali, tinha vários amigos também, né? É legal, faz muitas amizades, porque todo mundo tá na mesma, no mesmo barco, iniciando. É diferente, acaba conhecendo muitas pessoas, é legal. É verdade. E como foi esse salto para uma carreira internacional? Você já tinha vontade de morar fora? Sim, quando eu era mais novo eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos, foi onde eu aprendi a falar inglês, né? Falar melhor, enfim. E aí eu já tinha essa ideia de entrar no mundo da moda também para poder viajar. E aí eu já tinha uns amigos que eu fiz em São Paulo que moravam aqui em Milão. Aí eu pensei de tentar vir para Milão, tanto que eu já tinha uns conhecidos pelo menos, né? Daí pelo menos de início é mais fácil, né? Já tem uns conhecidos e tal, te mostram a cidade, enfim. Mais tranquilo, né? Vai sozinho. Tu é de origem italiana também? Sim, origem italiana. E tu veio pra cá também com... Por causa disso também. Por causa disso também. Minha avó falava italiano, falava bem mal português, inclusive. É? O dialeto, mas é. Ali na tua cidade tem uma... É muito forte, né? A cultura italiana. É isso que me ajudou também no começo aqui na Itália, porque apesar deles falarem dialeto, algumas palavras são parecidas ou quase iguais, então me ajudou no ouvido, na questão de entender o italiano. É que o tempo fui trabalhando e aprendendo a falar também, obviamente, mas me ajudou também bastante nisso. É legal, né? Sim. A minha avó também, hoje em dia a gente conversando, ela fala, nossa, quando eu era pequena eu olhava a minha
minha avó e via ela falando português errado, Sim. falava, nossa, ela fala português errado. E hoje em dia ela queria ter tido a experiência de ter aprendido italiano, né? Diferente. Com... O mundo gira. É verdade. E conta pra gente, já teve alguma história engraçada ou inusitada em algum backstage? Sim, logo que eu cheguei aqui em Milão, eu estava tentando aprender a falar italiano, então eu sempre pedia para o pessoal da agência falar comigo em italiano. E tinha um desfile para fazer no Lago de Garda. Só que o desfile era no sábado, só que a gente ia sair na sexta. Só que eu tinha entendido que ia ser, tipo, saia no sábado, trabalhava sábado e voltava, né? Aí nesse final de semana tinha NASCAR, que era corrida lá em Monza. Aí eu peguei, na época eu namorava, fomos eu e minha ex pra Monza pra ver a corrida, né? Corrida não, o treinamento, né? Porque era 2 dias antes da corrida. Aí eu tô lá belo, me divertindo lá, a agência me liga, onde é que tu tá? Eu falo, tô em Monza, porque tem algum cast, alguma coisa? Eu falo, não, tu tem um trabalho pra fazer em Garda. A gente tá aqui no ônibus esperando. Nossa! Aí eu cheguei 1 hora atrasado, aí tinha mais modelos no ônibus, tipo, aquele clima lá, sabe? Todo mundo querendo me matar, eu... Desculpa, culpa minha. Acontece. Acontece, né? E tu trabalhou em outros países ou focou mais aqui na Itália? Não, só Itália. Na realidade, quando eu vim para Itália, era para mim ter ficado 3 meses aqui e depois ia para China. E lá eu ia fazer 9 meses, mais ou menos. 9 meses a um ano. Era o contrato, não era um ano, o contrato que tinha assinado. Só que o problema é que na época estava dando problema com vistos e não tinha cidadania italiana, então eu não podia fazer meu visto aqui. Eu tinha que voltar para o Brasil para depois ir para a China. Daí eu resolvi não ir. É por isso que eu estendi minha estadia aqui. Fiquei 1 ano e meio morando aqui. Quase 2 anos. Mas na realidade era para ter ido para a China, só que daí... Aí depois na sequência eu já voltei pro Brasil. Como que foi essa coisa de lidar com a saudade, de morar longe da família? Isso é que mais pesa. Foi um dos motivos que eu voltei pro Brasil também. Eu era muito apegado ao Brasil. Hoje em dia eu sou um pouco menos, mas mais novo. E a família toda lá, os amigos também, então pesa bastante. Aí eu já estava aqui 1 ano e meio, eu falei, tá na hora de voltar para lá, ficar um tempo quietinho e tocar a vida lá. E hoje em dia, que tu já mora aqui há anos, tu ainda tem esse desejo de voltar para o Brasil? Situação difícil. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Mas eu penso quando eu ficar um pouco mais velho, sim, Não. de voltar. Até porque querendo não ter a família lá, então pesa, né, bastante. É Decisão final. verdade. Eu tinha também isso. Eu saí de casa muito nova, com 15 anos, e eu sempre tinha o desejo de voltar para o Brasil. Aí até um dia que eu voltei para o Brasil, fiquei lá um ano, e daí eu falei, não, acho que não é isso que eu quero. Voltei para a Itália, e hoje em dia eu tô trazendo toda a minha família para cá. É uma relação de amor e ódio, mais ou menos, né? Você vai pra lá, nossa, que coisa boa. Tá na hora de voltar. Já bate aquela saudade, né? E tu já trabalhou com grandes marcas, né? Com a Versátil, Diesel, Etro. Teve algum trabalho que mais te marcou, assim, que tu falou, uau, esse daqui senti o modelo mesmo? Todos sempre tem uma coisinha que deixou um toque especial. Mas pra mim, o que mais me marcou foi quando eu voltei pro Brasil, que eu fiz um editorial para uma marca de surf americana. E o modelo estava comigo também, era o Paulo Zulu. E ele eu sempre acompanho desde pequeno na TV, revista. Aí para mim Inspirava. foi uma inspiração para mim. Aí quando eu soube que ia trabalhar com ele, eu falei, putz, legal. Aí eu fiquei, tipo, sabe quando você fica parceiro, feliz, sabe? Eu falei, legal. Foi uma coisa que me tocou bastante. O Zulu é demais, né? É. Ele tá até hoje aí no Sim. mercado, né? Deve ter já aqui na época ele já tinha uns 50, 45, 50 quando eu trabalhei com ele. Isso fazem quase uns 10 anos, não 10 anos, mas uns 8 a 9 anos atrás. Não. E parece ter uns 20, 30. E tu é bem reservado, né? Sim. Esse teu lado tímido, tu acha que te atrapalhou de alguma forma? Sim, no começo bastante, porque para você fazer ensaio fotográfico, editorial, essas coisas, até mesmo para se relacionar com as pessoas, você tem que ser mais aberto, não? Falar bastante comunicativo. E eu era mais reservado, então
quando é fazer fotos, para começar a me soltar, eu perdia uns 20, 30 minutos para começar a me sentir mais à vontade, sabe? E também pelo lado de fazer contatos com as pessoas também, né? Que é muito importante nesse meio. Quanto mais extrovertido você for, melhor é, né? Esse trabalho que nós fazemos. Querendo ou não, conta É. bastante, né? A timidez acaba que atrapalha um bloqueia. pouquinho no começo, mas depois também vai pegando experiência e vai se tornando, né, mais normal. Você não liga mais. E já teve alguma situação estranha em algum trabalho, assim, que não foi legal? Olha, pra mim nunca aconteceu nada. Não. Também eu sempre fui muito calmo, educado, sempre soube me comportar, então nunca tive problema nenhum. E qual foram as maiores mudanças que tu sentiu no mercado, de quando tu começou pro mercado atual? Uma coisa, na minha opinião, que antigamente se pregava mais pela parte estética. Hoje em dia é mais particularidades das pessoas. Tá Não mais sei, incluso, mais diverso, um né? pouco mais amplo, assim. Antigamente não era assim. É. Mudou um pouco a característica. E teve algum momento da moda que tu começou a conciliar outra profissão, né? Conta Sim. pra gente como que foi essa transição. No comecinho foi estranho, porque quando você é modelo, você tem seus castings, digamos assim, seus compromissos, seus trabalhos, mas você tá meio livre. Aí quando você começa a trabalhar, não, sei lá, de segunda a sexta, às 7 da manhã, às 6 da noite. Então isso você estranha um pouco no começo, mas depois vira normal, não? Mas no comecinho você fica meio... Não tem mais o glamour da moda, apesar de você ter que correr bastante. Todo mundo pensa que vida de modelo é fácil, mas não. Eu quando cheguei aqui em Milão, por exemplo, eu fazia de 8 a 10 castings por dia. Com calor de 35 graus, correndo para lá e para cá, ônibus, metrô, tram, uma loucura. São Paulo também fazia... Lá você não consegue fazer muito porque a cidade é muito grande. O deslocamento Sim. sabe, né? Então fazia 2, 3, mas mesmo assim passava o dia fora na rua. E às vezes você, sei lá, fazia que nem aqui 10 castings no dia e não pegava nenhum. Aí dava aquela desmotivada, mas tipo, tinha que acordar no dia seguinte, vamos lá de novo. Mas é legal. Então já recebeu bastante nãos na vida. Sim, muitos. E teve algum que te marcou? Algum que tu... Alguma negativa, assim, que tu... Na real, teve um que eu fiquei um pouco sentido, que era quando eu morava em São Paulo, que eu fiz, era para um comercial do Itaú. Aí eu fiz, foram 3 ou 4 etapas, aí ficou entre eu e um menino, aí o menino pegou, na última. Aí essa eu fiquei um pouquinho sentido, sabe? Fiquei uns 2 dias, putz, É chato, fiquei meio né? magoado. Mas eu era mais novinho também, com o tempo você vai aprendendo a lidar com o não também, né? Tem que tirar o lado positivo, aprender, tipo, pegar e crescer, digamos. O que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar para na próxima ganhar um sim. Você aprende a ficar casca grossa, digamos assim, né? E hoje, você olha pra trás, você acha que fez as escolhas certas ou, pensando melhor, deveria ter tomado um outro caminho? Olha, te falar bem a verdade, algumas delas, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria tomado uma decisão diferente. Mas como não dá pra voltar mais um tempo, então não me arrependo de muita coisa, não. Mas valeu a pena Valeu. se jogar no mundo da moda? Valeu. A experiência como modelo? Eu não trocaria por nada. Tem os perrengues chiques, mas também é muito bom ser Sim. modelo, né? Mais parte positiva que negativa, na minha opinião, mas... E se pudesse dar um conselho para alguém que está começando no mundo da moda? De focar realmente, eu, te falar a verdade, eu não fui muito focado. Que era novinho, se tivesse a cabeça que eu tinha hoje, ia ser diferente. E ter bastante autoconfiança, que isso ajuda bastante na hora dos castings. Isso também me faltou, autoconfiança. E hoje em dia, além de ser modelo, tu também tem uma nova profissão. Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Legal. Então, 2018 para 2019, vim para a Itália para fazer minha cidadania. E aí foi uma época bem difícil, como que foi a época do Covid, que eu peguei no final do ano. Só que minha ideia era vir para cá e fazer um master. Só que nesse meio tempo, como eu estava sem fazer nada na cidade, esperando cidadania, eu vinha para Milão uns dias e comecei a trabalhar de bartender.
E aí surgiu um amor. Aí eu trabalho com isso fazem 5 anos. Aqui em Milão eu trabalhei por cerca de 4 anos, agora estou morando na Suíça faz 1 ano já. Eu realmente gosto. Lidar com as pessoas, conversar, fazer os coquetéis. É muito legal, eu gosto muito. E tu trabalha como barman só para esse resort ou tu também faz freelance? Então, às vezes costuma aparecer nos dias quando eu tenho folga, as pessoas me procuram e, se possível, se combina os dias que me pedem, eu faço também. Trabalho privado de bar. Aí eu organizo as bebidas, coquetéis, essas coisas. E aí vai. E tu cria também coquetéis? Sim, lá nós trocamos toda a coquetel list. E obviamente meu manager me ajudou também, mas foi criação basicamente minha. Eu só dou uns ajustes. Não. E tu chegou a fazer algum curso de barman ou foi aprendendo na prática mesmo? No comecinho aprendi na prática, aí depois fiz um curso também. E assim foi indo. Pra ir se especializando, né? Aos poucos. E tu pensa em abrir o teu próprio local? Sim, mais pra frente. Daqui uns anos. Eu penso nisso sim, daqui uns 2, 3 anos. Não. E qual seria o país que tu gostaria de morar? Suíça ou Itália? É uma grande pergunta. Não sei também, mas eu acho que Itália. Eu tenho um pezinho mais pra Itália do que da Suíça. Gosto mais daqui. A cultura italiana é mais parecida Sim. com a nossa, né? Eu sou de origem italiana, então mais próximo, ajuda também, né? Não. Mais habituado. Mas tu também te formou, não? Tu fez uma faculdade também? Sim, me formei em comércio internacional em São Paulo. Foi por isso que eu voltei para São Paulo para estudar. E aí minha ideia era fazer um master aqui, mas o master depois eu acabei não fazendo. Porque eu fiquei 2 anos por conta da pandemia no Brasil, né? Aí quando eu voltei meio que passou aquela vontade. E eu realmente gostei de trabalhar no bar e eu falei, vou seguir com esse projeto agora. Não. Mas hoje em dia tu ainda concilia ainda faz alguns trabalhos de modelo? Não, Largou de mão mesmo. pendurei a chuteira. Eu já parei total. Oh. E se tu pudesse voltar no tempo e dar uma mensagem pro Tom lá, jovem, que estava começando? Mais ou menos o que eu falei anteriormente, pra ter mais autoestima, mais foco. Vergonha é difícil de lidar, mas é uma coisa também que você tem que trabalhar para as pessoas envergonhadas, que isso faz muita diferença nesse ramo. Se você é envergonhado, as coisas se tornam mais difíceis. Não. E autoestima também é essencial. Na hora de fazer o cast, autoconfiança, não? Você chega ali e pá. Você transpassa para a câmera. Quando tu era mais jovem, tu chegava a treinar na frente do espelho, como tem alguns modelos que fazem? Treinava. Treinava Mas pra mim não pra... adiantava muito. Chegava na hora do cast, eu ficava nervoso, ficava branco. Não lembrava o que tinha treinado. Até que depois você vai se acostumando, pega a experiência e você não sente mais nada. Não. Mas no começo é difícil. Eu lembro que eu treinava, chegava na hora do casting, branco assim, ó. Quase desmaiando. Aí pra dar um sorriso, começa a bochecha a tremer, o lábio a tremer. Esse nível. E tu trabalhou mais com desfiles ou fotos, comercial? Mais foto. Foto. Sempre foi o forte. Porque na época também era um pouco mais forte, na época eles pediam pra pessoa ser bem magra. E eu nunca fui muito magro, sempre tive um corpo um pouquinho maiorzinho, então eu sempre foi mais comercial e foto. Que era o que dava na época. Mas tu é bem alto também, né? Sim, eu tenho 1,86. Um pouquinho alto. Um pouquinho alto. E tu já passou por algum assédio ou alguma situação assim na moda? No Brasil, os fotógrafos em geral, o pessoal de agência também, eles costumam brincar, fazem umas brincadeirinhas assim, mas é só você um jogo de cintura, responde bem que fica tudo tranquilo. Aqui na Itália é super mais tranquilo, bem mais. No Brasil é um pouquinho piorzinho, mas não é aqui também que... É só você saber lidar, sabe, com as pessoas, então... Legal. É tranquilo. Então adorei a entrevista. Obrigada por ter dividido um pouquinho da tua história com a gente. Eu que agradeço. espero que todos vocês também tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar e de seguir o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau. Obrigado.